Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Espero de alguma maneira estar te abençoando no dia de hoje, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos fazendo um estudo sobre 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Esse é o versículo 4 de 1 Pedro 2. Então a Bíblia está mandando eu e você nos achegar para Ele, ou seja, diante de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele que é a pedra viva, ou seja, a pedra angular, a pedra de esquina, que foi reprovada na verdade pelos homens, ou seja, rejeitado, principalmente no tempo em que ele veio a essa terra, foi rejeitado pelos seus, os judeus, e por muitos daqueles que ele estava ali ao redor, foi reprovada, foi rejeitado, principalmente pelo seu próprio povo, pela sua própria etnia. Mas para com Deus, a Bíblia diz, ele é eleita, é uma pedra eleita e preciosa. Ou seja, Jesus é a pedra viva de Deus, é o fundamento de toda e qualquer vida espiritual. Se você está tentando criar uma vida espiritual fora de Jesus, ou uma espiritualidade fora de Jesus, fora da pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas aprovada, eleita e preciosa para Deus, você está fundamentando a sua vida sobre areia. É igual aquele trecho de Mateus que Jesus fala que nós podemos construir a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Muita gente tem construído a sua vida sobre a areia, sobre as futilidades dessa terra, sobre os valores desse mundo ante Deus, sem o Senhor, vaidade, poder, fama, ostentação, riquezas de origem iníqua, injusta, e uma série de vaidades que essa vida oferece. Você está construindo a vida, a sua casa, a sua existência sobre a areia. Agora, se você construir a sua casa, a sua vida, a sua existência sobre essa pedra viva que é Jesus, que por mais que na sua época foi reprovada pelos homens, e até hoje muitos homens ainda reprovam, não aceitam, endurecem o coração e não recebem Jesus como a pedra viva de Deus, como eleita e preciosa no seu coração, na sua vida, infelizmente, essas pessoas vão de mal a pior, um abismo chama outro abismo e o pecado cada vez mais vai dilacerando, arrebentando e destruindo a vida, a existência, a casa, a família e tudo aquilo que colocarem as mãos. Mas olha o que diz o versículo 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, da mesma maneira que Jesus é a pedra viva, nós também somos pedra vivas, ou seja, tijolinhos na construção de Deus, nesse edifício espiritual, nessa casa espiritual. Somos sacerdócio santo, ou seja, somos de uma estirpe, de uma linhagem abençoada, a linhagem de Jesus, povo de Deus. E por que somos tudo isso? Pedras vivas, tijolinhos, é interessante isso, somos tijolinhos na construção de Deus, o fundamento, a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina é Jesus, e os tijolinhos vão formando essa casa espiritual, edificando uns aos outros, crescendo, amadurecendo, passando, transferindo sabedoria e graça da parte de Deus uns aos outros, edificando essa casa espiritual. E é interessante que a argamassa que nos une, essas pedras vivas, esses tijolinhos de Deus, é o amor de Deus que excede todo entendimento, o amor ágape, o amor filéu, o amor que excede todo entendimento, o amor do tipo de Deus une, solidifica, nos une num só edifício, numa só casa espiritual. Como linhagem de Deus, como sacerdócio santo, temos que exercer isso, oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, todo sacrifício, tudo aquilo que fizermos tem que ser através de Jesus Cristo, movidos por Ele, não por vaidade, não por fama, não porque queremos aparecer, mas Jesus em nós, a esperança da glória, Jesus nos movendo, o Espírito Santo
fazendo com que a nossa vida seja um sacrifício espiritual, um culto racional, como diz lá em Romanos 12, inteligente, uma vida, um comportamento, atitudes que realmente venham solidificar, abençoar e ser uma bênção para a glória de Deus. Que você ofereça esses sacrifícios espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, amar as pessoas, servir as pessoas, lembrando sempre que quem serve as pessoas serve a Deus. Só pode servir a Deus quem serve as pessoas, amando as pessoas de todo o coração e realmente solidificando esse edifício espiritual, essa casa espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Se você não faz parte ainda da igreja, o corpo de Cristo, que não está preso a uma placa de igreja, a uma denominação, mas é o corpo de todos os santos, é o conjunto de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro imolado. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, aqueles que têm vivido uma vida de temor do Senhor, de obediência à palavra de Deus, de fé e confiança no sacrifício vicário, substitutivo, em nosso lugar, na cruz do Calvário, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que são irmãos de Jesus, aqueles que estão conectados com essa pedra viva, que foi rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus é eleita e preciosa. Esses são edificados, casa espiritual, esses são sacerdócios santos, esses estão constantemente com as suas vidas, com seus comportamentos, com as suas atitudes, na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus os enviar, eles oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Infelizmente tem muita gente hoje que está oferecendo sacrifícios carnais, sacrifícios nefastos, equivocados. Nós vemos hoje pessoas fazendo uma série de sacrifícios que Deus não pediu. Com relação à purificação de pecados, todo sacrifício que tente substituir o sacrifício de Jesus é um sacrifício equivocado, errado, carnal, não é agradável diante de Deus. Mas aquele sacrifício de se consagrar, de se santificar, de viver a vida que Jesus nos ensina pelos evangelhos, pela sua palavra, esse realmente é um sacrifício que é agradável a Deus e que é movido por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado, agraciado pelo nosso Deus, que você seja essa casa espiritual de Deus, esse sacerdócio santo, e que você realmente venha oferecer diante dele sacrifícios espirituais agradáveis, movidos pelo teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também clicar lá no nosso facebook.com/meditando em Deus. Valeu, galera. Um abraço.